Olá, muito obrigada por você estar no meu canal Valquíria Melnick, o canal que fala de saúde, de beleza com os melhores especialistas. Você sofre com varizes, varicoses? Então esse vídeo é para você. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal. E a minha entrevistada de hoje é a doutora Luana Rocha, ela é cirurgiã vascular. Seja bem-vinda, doutora Luana. Muito obrigada. É um prazer recebê-la hoje aqui. Estar aqui. Começa contando pra gente, varizes e varicoses. Todas as mulheres estão propensas a ter esse tipo de problema, doutora? A gente tem muito na população, então tanto em homens quanto mulheres, mas as mulheres por fatores genéticos, gestação, parte hormonal, acabam sendo mais acometidas. E as mulheres acabam percebendo antes os sintomas porque a estética é bem importante. Às vezes o homem acaba deixando um pouquinho para trás, tem pelo, não molha muito as pernas, mas a grande parte da nossa população vai acabar sofrendo por varizes ao longo da vida, não necessariamente quando é mais jovem, mas na idade mais velha, normalmente vai começar a ter. E é interessante essa questão que você colocou, que nós mulheres somos mais preocupadas muitas vezes com a estética, né? E a gente acaba procurando antes ajuda por conta disso. Mas hoje no consultório, na realidade de vocês encontram também problemas associados à saúde, a doenças, no caso, de pessoas que também buscam essa ajuda? Tem bastante procura? Às vezes o paciente procura a gente por estética e aí quando a gente faz toda a análise, vai fazer os exames, a gente percebe que o paciente tem uma doença também. Então, só ter o vasinho na perna não significa que seja só uma parte estética. A gente sempre tem que investigar porque pode ser só a pontinha do iceberg. É verdade. Então, é só um sinalzinho pequenininho e quando a gente vai fazer os exames, o ecodoppler, a gente percebe que o paciente tem uma doença maior. E a varize a longo prazo pode causar algumas complicações mais graves. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação à prevenção também, né, dessas complicações maiores. Entendi. E hoje, para diagnosticar esses problemas mais graves, no caso, o que a medicina dispõe para a gente? Hoje a gente tem o exame de ecodoppler, que é uma ecografia da perna, um exame muito simples, o paciente faz no consultório, que era um exame há um tempo atrás um pouco mais complexo. Hoje a gente tem aqui no consultório, o paciente já chega, já faz o exame e a gente avalia se ele tem alguma doença mais grave, algum refluxo de safena, ou se ele até já teve uma trombose, que é uma complicação um pouco mais grave também. Então, o início do tratamento de varizes é sempre com o exame do ecodoppler, que é o que vai abrir todo o nosso leque de tratamento do que a gente pode fazer ou não. Existe ali uma realidade aumentada, né? A realidade aumentada é uma luzinha um pouquinho diferente para pegar talvez as pacientes que têm um pouquinho mais de estética. Aí a gente entra aquelas pacientes que fazem aplicação, ai doutora, eu faço um monte de aplicação, não dá resultado. Entendi. Ou eu faço e volto, a gente coloca é uma luzinha diferenciada e a gente consegue ver veias que estão um pouquinho mais escondidas. No próprio consultório também? No próprio consultório também. Então a gente consegue fazer um diagnóstico total do paciente só na primeira consulta. A gente não precisa de nenhum diagnóstico mais invasivo, que a ideia, né, é quando o paciente vir no consultório já saber o que ele tem e já programar todo o tratamento que vai ser feito. E hoje em dia o tratamento está sendo mais em consultório mesmo, né? Dificilmente precisa ir para uma cirurgia, doutora, é isso? A gente acaba deixando a cirurgia os pacientes que realmente têm doenças maiores. Mas a gente consegue fazer muita coisa aqui no consultório, muitas coisas que antigamente a gente fazia com anestesia local, ou o paciente tinha que ser internado, anestesia, perianestesia, hoje a gente faz com o paciente aqui no consultório. A gente tem aqui a técnica do anox, que a gente faz uma sedação consciente no paciente, então o paciente relaxa, consegue fazer um tratamento mais longo, sai daqui caminhando e não precisa fazer um tratamento cirúrgico maior. Então a gente tem algumas facilidades que o paciente pode voltar mais rápido à rotina, não precisa ficar fazendo repouso mais. O que a gente ainda tem que fugir é a parte do sol. Mas geralmente dermatologista e vascular não gostam muito do sol mesmo. Então, naturalmente, né? No dia a dia. Faz parte do Verdade. Agora, associação de tratamentos. Quais são os tratamentos hoje que a gente dispõe? Tem laser, ainda se usa escleroterapia, se associa a essas terapias? Como que funciona? O que a gente tem de melhor hoje é tratar cada vasinho de uma forma diferente. Então, quando a gente vê a nossa própria pele, a gente tem veias mais verdinhas, veias um pouquinho mais cor-de-rosas, veias maiores. Então, cada veia merece um tratamento especial. Então, a gente não usa só a glicose isolada, que é aquela mais antiga. O que a gente tem de melhor é a associação. O laser transdérmico, aqui a gente usa o nosso Fotona.
A gente tem também a glicose, que é aquela mais antiga. A gente coloca um pouquinho de anestésico hoje para o conforto do paciente, da dor ser bem melhor. E a gente tem a técnica da espuma também, que é bastante difundida. Então eu sempre falo para as minhas pacientes que o melhor tratamento é o melhor tratamento para aquela veia. Então não tem o melhor de tudo. O que a gente faz é usar cada um dos tratamentos para tratar cada veia do jeito que ela merece. Claro, e dependendo de cada paciente de cada também, paciente, né? Um protocolo diferente. Completamente individualizado. Por isso que às vezes o que deu certo com a tua vizinha não vai funcionar com você. Então às vezes o paciente tem aquela ansiedade de já querer fazer o que ficou bom na avó, na tia, e a gente vai individualizando o tratamento, que é o que a gente consegue o resultado melhor mesmo. Sim. E aproveitando aquela sua colocação de uma paciente que chegou aí avisando, mas eu fiz tanta coisa e meus vasinhos voltam. Por que os vasinhos voltam? Porque ela é uma doença crônica, né? Então, quando a gente fala de varizes, os pacientes têm essa doença, é uma doença crônica, você tem a tua tendência genética. Eu estou tratando os vasinhos que estão doentes agora, mas ao longo do tempo os vasinhos vão ficar doentes novamente. Isso não significa que você não tem que tratar, né? Significa que você tem que fazer um acompanhamento para esse resultado ser legal, mas não existe milagre. A gente realmente precisa de um acompanhamento, geralmente anual. O paciente vem próximo do verão para já se preparar para ficar com as pernas bonitas aí. Ou seja, faz uma manutenção, nesse programa. Então a gente faz um tratamento maior no início e o paciente vem com frequência. Pacientes que têm muitos vasinhos, pele muito clara, costumam vir com um pouquinho mais de frequência e aí o paciente faz uma manutenção geralmente anual. E de avanço que a gente tem nos tratamentos, então seria o laser. O laser é o que mudou um pouco a chave da gente tirar o paciente do centro cirúrgico para trazer o paciente para fazer o procedimento ambulatorial. Esse foi realmente o diferencial, assim, e o ecodoppler em sala, que a gente também faz, você consegue fazer tudo de uma vez só. E pacientes com peles mais escuras, tem algum tipo de restrição para o uso do fotona? A gente tem um pouco mais de cuidado dependendo da pigmentação da pele, mas geralmente a gente consegue resultados legais também. E o sol também não pode ser. Também não pode ser, a gente não pode abusar, né? Exatamente. Depois então, do tratamento. E quando o paciente está com a pele mais bronzeada, às vezes fica um pouquinho mais difícil, até do próprio paciente perceber que tem mais vasinhos ali. Então, o ideal é estar com a pele menos bronzeada para a gente poder ter uma visualização melhor do que está acontecendo também. Então é bom ter esse cuidado antes até, Antes também. Se o paciente vem logo depois da praia, tá bem bronzeado. Então normalmente eu peço para esperar um pouquinho para a gente poder ter um resultado bem legal do que o paciente está fazendo. Bom, e no caso, restrição gestantes, talvez, né? A gente alguns pacientes que têm algumas restrições, algumas doenças autoimunes que não podem se expor à parte de sol, pacientes com doença arterial, mas geralmente não há muita restrição, assim, a gente consegue adequar bem. A gestante a gente acaba não fazendo nada, porque a gestante vai ter muita mudança no corpo aí, então depois que o bebê nasce, tem muita coisa que pode regredir, então é bem comum as gestantes chegarem bem queixosas, mas depois que o bebê nasce as coisas mudam também. Sim, e quanto a outros problemas de saúde, nada que numa anamnese inicial vocês não detectem. A gente avalia custo-benefício, o que vale a pena o paciente fazer ou não, e idade também não é restrição. Hoje a gente tem pacientes muito mais velhas que se sentem que querem ficar com a perna melhor, a gente também pode fazer tratamento. Não tem aquela história de, eu já não tenho mais idade para tratar. A gente trata, eu tenho pacientes de 90 anos que tratam os vasinhos das pernas. Que maravilha, né? Ainda bem que nós temos qualidade de vida, né? Qualidade de vida, e a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Exatamente. E o conhecimento de vocês médicos também. Doutora Luana Rocha, muito obrigada, viu? Obrigada pelas dicas e volta sempre aqui no nosso canal para conversar sobre outros assuntos. Você gostou dessa entrevista? Então dá aqui o seu curtir e aproveita e coloca aqui também nos comentários quem que você gostaria que eu entrevistasse. Quem sabe não é essa pessoa que eu vou trazer aqui dentro do assunto que você também está buscando. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.